Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu tenho dois convidados, hein? Dois convidados super especiais aqui. O Walker Angeloni e a Thaís Nogueira. E a gente vai começar. A gente vai falar hoje sobre a resina Diamond. E realmente é uma resina diferenciada. O Walker, ninguém melhor ali do que ele e a Thaís para estar falando isso para vocês, porque realmente é uma resina já é utilizada há muitos anos lá nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil, para muita gente é novidade, né? Então, às vezes, a gente quer tratar essa resina de uma forma que a gente está acostumado, mas a gente tem que entender que ela é diferente, ela tem as suas particularidades, tá? Então, por isso que eles estão aqui hoje. Deixa eu chamar o Walker, então, primeiro. Oi, Walker! Oi, bom dia, Bom Bia. dia! Primeiramente, eu queria Bom te dia a todos os agradecer. amigos. Quero agradecer por você ter aceito o convite de estar participando aqui da maratona, por estar contribuindo com esse teu conhecimento abundante, né? Que eu sempre falo que você é uma biblioteca ambulante. Então, você realmente tem muito conhecimento, você tem muito estudo, né? Eu fico assim de boca aberta ali quando você está falando, está explicando com tanta propriedade, né? Com tanto embasamento. Então, ninguém melhor do que você e a Thaís aí para estar dividindo esse conhecimento aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Bia. É um prazer enorme poder participar da sua live. Você tem feito um trabalho maravilhoso. Você tem conseguido levar conhecimento para o Brasil todo, para fora do Brasil, de uma maneira assim bastante objetiva, bastante alegre e com muita eficiência. Então, para mim, quem fica agradecido e lisonjeado sou eu. Generosidade sua. Muito obrigada. Então, Então, Walker, Bia, conta pra gente assim um você. pouco sobre a resina Diamond, né? Quais são assim as características dela, o que tem que ser levado em consideração, o que ela é diferente da resina que a gente está acostumado, né? Quais são as vantagens, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Perfeito. Existe no mercado uma quantidade grande de resinas, a maioria, 90%, são resinas convencionais, e existem algumas resinas modificadas que oferecem diferenciais também bastante interessantes. Aqui no Brasil, de resinas modificadas que a gente tem, basicamente a Evobase da Evoclar, que é uma resina fantástica, sensacional, porém demanda o uso de um equipamento, é um equipamento de um custo bem alto, né? E tem uma proposta diferente que é a Qual Express da Coser, que também demanda o uso de um equipamento. Fora essas duas, a gente não tem as resinas de micro-ondas, mas não oferecem diferenciais significativos das resinas convencionais. Muito bem. Essa resina Diamond D, ela entra muito bem dentro desse programa que você está fazendo de alta performance, porque é o que ela oferece altíssima performance. Quais são os principais diferenciais desta resina? Primeiro, devo dizer, ela é fabricada nos Estados Unidos pela indústria Keystone, é uma das indústrias extremamente tradicionais e confiáveis, né, que a gente tem no mercado mundial. Ela é comercializada, se eu não me engano, ela foi lançada acho que em 2004, alguma coisa assim, né? Já tem nos Estados Unidos bem mais de 10 anos. Em relação aos diferenciais que esta resina oferece, eles são impactantes, na verdade. Basicamente, são dois diferenciais extremamente importantes. O grau de resistência da resina, ela é considerada uma das resinas mais resistentes do mundo. Nós compilamos dados dos próprios sites das outras resinas que são também de grande resistência, e pelos dados compilados fornecidos, a Diamond D, ela se apresentou como sendo a mais resistente do mundo. E as próprias empresas, digamos, concorrentes também concordam com isso. Então, primeiro ponto, a resistência. A resistência dela, ela é tão superior, ela é tão importante porque traz segurança para o paciente que está usando, no sentido de ele ter a segurança de que ela não vai se quebrar facilmente,
e traz também segurança para o profissional que está oferecendo este produto. Naturalmente que a Sim. gente, quando faz uma prótese, deseja que a longevidade dela seja o maior possível para servir bem o paciente. Então, traz segurança para o protético, para o dentista e, sobretudo, para o paciente. Então, mesmo Aham. sendo uma das, ou a mais resistente do mundo, cabe lembrar que ela não é inquebrável, porque para ser inquebrável teria que ser de aço, né? Mas o que a Sim. gente costuma dizer é que essa resina, para o uso normal, convencional em boca, ela é praticamente inquebrável. Pode Uhum. acontecer alguma situação adversa que ela venha a fraturar, mas se ela for feita da maneira convencional, com a espessura convencional, igual qualquer outra prótese, a chance dela trincar, fraturar ou partir-se é muito, muito pequena. Né? Aqui nós E não também é tivemos ainda. importante, né, Walker, é Pois não. importante as pessoas terem, se conscientizarem de que para elas conseguirem esse resultado, elas precisam seguir à risca o que está dizendo ali na empresa, né? O que está dizendo na rua, porque as pessoas, a indústria levou anos ali para chegar naquela receita, para elaborar exatamente aquela proporção pó e líquido, e não é assim, fazendo olho que vai dar certo, não vai dar, né? Então, eu comentei com você mesmo por telefone esses dias, que no meu próprio laboratório lá em Curitiba, assim que a gente comprou essa resina, eu tava vendo ali as meninas manipulando, elas falaram, ah, Bia, tá errado essa quantidade aí de pó e líquido, porque eu tenho que colocar mais líquido do que fala, porque a quantidade de líquido que tem ali na embalagem não dá, ela fica muito seca. Eu falei, não, não é assim, você não pode simplesmente colocar. Se tá escrito assim, é assim, porque ela é diferente. Você não tem que Perfeito, Bia. querer a mesma consistência, né, da outra resina. É diferente, é outro material. Nós brasileiros temos a tendência de querer modificar e pôr o nosso jeitinho em tudo. Cabe lembrar Sim. que as empresas, de um modo geral, as empresas sérias, e a Keystone é uma empresa extremamente séria, eles têm químicos Uhum. especializados que estudaram muito para o desenvolvimento. Então, a proporção Uhum. pó-líquido, ela segue aquela regra de 3:1. Se for uma relação por peso, que eu aprendi com o Dr. Paulo Leites, da Dental News, que é professor universitário, né, de materiais dentários, que a melhor maneira da gente dosificar qualquer relação pó-líquido é por peso, é pesando o pó e pesando o líquido, que é o mais acertado. Então, se for por peso, são 9 gramas de monômero para 21 gramas de polímero, se for uma relação por peso. Se for uma Uhum. relação de volume, será 10 ml de monômero para 30 centímetros cúbicos de polímero, e guardando a proporção de 3:1 nas duas situações. Acontece que a resina é muito diferenciada. Ela, como eu disse, ela tem duas diferenças básicas: a resistência, que é fantástica, e também Uhum. é uma das resinas de ultra rapidez na polimerização. Ela pode ser polimerizada na técnica de micro-ondas por apenas 4 minutos. 4 minutos. É praticamente nada. 4 minutos é o tempo de uma pipoca, na verdade, de fazer pipoca de Sim. micro-ondas, né? E tem Então, aqui, ó, você quando você vai comprar, o pó é o mesmo, né, Walker? o pó é o O mesmo, o pó é o polímero é o mesmo? mesmo. O que muda é o líquido. Exatamente. Então, tem o de micro-ondas O e que tem o muda é o ferro. monômero. Mas cabe lembrar, Bia, que o monômero, na verdade, é assim: os dois monômeros podem ser utilizados tanto no micro-ondas quanto na técnica convencional. A Uhum. diferença é que o monômero para micro-ondas permite que a gente utilize a polimerização por 4 minutos. Uhum. Dependendo da potência do seu micro-ondas, você vai usar por 4 minutos. Se for um micro-ondas, por exemplo, de 500 a 700, a 900, perdão, de 500 a 900 watts, com o líquido de micro-ondas você polimeriza 4 minutos a 100%, tá? De Uhum. 500 a 900 watts. Se for, por exemplo, de 1000 a 1300, por exemplo, aí você vai polimerizar por 4 minutos na potência 9, 90%, usando o Uhum. líquido de micro-ondas. Agora, você pode usar o líquido convencional, que não é o de micro-ondas, você pode usar no micro-ondas, mas você vai ter que fracionar e ele vai levar o dobro do tempo,
que ainda assim é absurdamente rápido. 8 minutos é absurdamente rápido, Sim, e né? você chegou a alguma conclusão assim de que uma tem uma melhor qualidade do que Olha, a Bia, outra, uma maior sim, passividade? sim, o que que eu Uhum, notei? A resina ela tem alta estabilidade dimensional. Porém, aham, quando nós, ao confeccionar, por exemplo, os provisórios de protocolo, que ele não tem barra, então o provisório de protocolo, se a gente fizer 4 minutos só no micro-ondas, muitas vezes ele não teve uma adaptação passiva. Então, significa que alguma alteração existe, pode existir. Em alguns casos, entrou passivamente, em outros não. Toda vez que nós dilatamos o tempo de polimerização, ou seja, aumentamos o tempo de polimerização além dos 4 minutos, em vez uhum, de 4 para 8, por exemplo, aí nós já tivemos um resultado melhor. Então, uhum, a experiência que nós tivemos na casuística é que podemos usar os dois líquidos, por exemplo, mas uhum. aumentando o tempo de polimerização, você terá uma estabilidade dimensional maior. Uhum. Deixa eu só voltar um pouquinho no assunto rapidamente, né? E dizer o seguinte, que a dosificação, como eu já falei, essa resina, ela é muito simples de trabalhar, ela é praticamente intuitiva, mas ela tem algumas sutilezas. Estas sutilezas, Aham. às vezes o técnico aprende, mas nós teremos muitos treinamentos. Nós estamos formando um time aí de consultores da Keystone e do Kit Aquarela. Assim que a Thaís tiver que entrar no tempo dela, você me avisa, né? E Uhum. eu tenho, assim, nós temos muito orgulho, né? E o privilégio de dizer que você faz parte desse time, né? Será uma das consultoras Eu da que fico Keystone lisonjeada pelo e do convite, Kit Aquarela, pela né? Pela confiança. Dental News. Sim, sem dúvida, né? Então, para nós vai ser um ganho enorme, né? Então, o que acontece? Algumas diferenças existem. Uma delas, por exemplo, é que na mistura, na dosificação correta, a resina ela não passa por aquele estágio que a característica parece um mel, né? Aquela fluidez de um mel, um melzinho grosso, não passa por esse estágio. Então, ela parece Aham. que está ressecada, e a tendência é o técnico colocar mais líquido, mais monômero, e aí Uhum. desbalanceia, então não deve ser colocado. Aham. Nessa live de 1 hora aproximadamente, ainda dividida, né, eu e a Thaís, não Uhum. dá para a gente falar muita coisa. O fato é que nós teremos muitos treinamentos, estamos formando o time, já está formado, como eu já disse, você faz parte dele, portanto, nós teremos muitos cursos, muitos treinamentos, então não ficará dúvida alguma para os consumidores. Mas é um Uhum. divisor de águas aqui no Brasil, essa resina. A gente pode usar para provisório de protocolo, não é indicação da empresa. A indicação formal não é que se use para provisório sem barra, mas com Uhum. alguns critérios, que não dá tempo da gente falar aqui, mas com alguns critérios, a casuística tem mostrado que os provisórios têm durado muito tempo. Alguns quebraram, Uhum. sim, e quebraram até Sim, que a gente aprendesse o que era necessário ser feito em termos exatamente. de espessamento, em termos de extensão de cantilever, em termos de volume. E eles podem Comigo quebrar. aconteceu isso, né? Comigo aconteceu isso. Logo que saiu essa resina, eu falei, nossa, meus problemas acabaram ali com os provisórios, porque realmente eu Sim, fazia os protocolos provisórios sem barra, com resina alto, convencional, com a resina da VIP, e usava um fio de orto, sempre quebrava, né? No cantilever. E ficava só preso ali pelo fio de orto, mas ele quebrava, porque a força era ele realmente quebrava. grande. E quando surgiu essa resina, eu falei, pronto, então eu vou. Só que eu tratei ela da mesma maneira, com a mesma espessura que eu tratava a outra, enfim. E realmente aconteceu de quebrar, né? E aí eu falei, opa, então, né, conversei com o Walker, conversei com o Dr. Paulo. Ele, não, Bia, diminui o tamanho do cantilever, né? Ponha um dente no máximo só de cantilever e deixa ele mais espesso em volta dos componentes. Aí resolveu esse meu Exatamente. problema. Então, Porque tem. normalmente é onde quebra é ao lado do cilindro, é bem junto ao cilindro, que é onde Sim, você tem menor corpo de resina para sustentação. é, E você tem que fazer um sobrecontorno vestibular e lingual,
por mais resistente que seja, é uma resina, né? Se com barra Exatamente, é ela pode, diferente as resinas do podem, metal, né? Não tem um metal interno ali para aguentar essa força. Então tem que ser mais resistente, perfeito. tem que ser mais espessa mesmo para que ela aguente e aguente o tempo necessário para fazer uma definitiva. Ela não é substituta também, né, Walker? Sem barra, não dá para Não, ser. não é. Agora, em termos de prótese total, de prótese removível, por exemplo, ela é simplesmente fantástica, porque o grau de Sim. resistência que ela oferece é enorme, é muito maior do que as demais, sobretudo as convencionais, não tem nem termo de comparação. Então, por isso, inicialmente, né, nós abraçamos esse material, essa resina. Hoje, eu sou consultor master da Keystone no Brasil, e Uhum. pela Keystone e pela Dental News, que é quem distribui, né, a resina aqui para o Brasil. Então, quanto Uhum. mais a gente conhece a resina, mais apaixonado fica, porque o Uhum. grau de diferenciação que ela tem é muito grande frente às outras convencionais. E ela é Sim, uma resina de ultra impacto, de resistência de ultra impacto, né? Mas ela não é uma exatamente. resina friável. E outra coisa interessante é o alto grau de aderência que ela oferece junto aos dentes. Ela tem um grau de Uhum. aderência superior aos outros, às outras resinas também. Então, ela tem as características desejáveis de uma resina de ultra impacto, preservando as propriedades físicas e químicas das resinas convencionais. Então, é Exatamente. muito diferenciada. Sim, deixa eu fazer um parêntese aqui da minha percepção ali, né, da resina. Daí muita gente perguntava, mas por que você não usa essa resina para definitivo, você usa para provisório? Um dos poréns ali que eu não usava para definitivo era a questão das cores, né? Então Uhum, não tinha caracterização, mas agora, graças a Deus, tem. A Thaís vai falar isso aqui para vocês, dessa possibilidade sim. de caracterizar. E como eu já estava acostumada a fazer todas as minhas próteses caracterizadas, não tinha opção de fazer ela toda de uma cor só. Não existia essa opção no meu laboratório, sempre era caracterizada. Então, né, como que eu ia simplesmente mudar, trocar ali uma super resistência, mas a estética não ia ficar como eu estava acostumada a entregar. Então, por isso que eu fazia os provisórios só. Mas agora, com esse lançamento da aquarela, que o Walker e a Thaís estão desenvolvendo, né? Já faz um bom tempo, né, Walker? E Sim. chegaram em várias cores, e daí não tem mais o porquê não utilizar, né? Então, realmente, ela junta ali o útil ao agradável, né? A Thaís vai falar com bastante propriedade sobre o aquarela, né? Sim. Mas uma coisa que nos deixa muito orgulhosos também, não a mim e a Thaís que desenvolvemos, mas eu acho assim, é um crédito para o técnico brasileiro, é que esse kit ele está sendo desenvolvido no Brasil e terá uma venda mundial, terá uma comercialização mundial. E a quantidade de Ah, pessoas que do legal. estrangeiro que já Uhum. estão interessadas é muito grande, né? É muito Sim, grande. Então, é um motivo mais de orgulho para o técnico brasileiro, né? Um kit a sim, mais, um com produto a certeza. mais que nós estamos influenciando o mundo, né? Então, é muito bacana. E a Thaís vai Ah, falar com que legal. bastante propriedade, nós desenvolvemos isso juntos, com Uhum. todo o apoio e suporte da Dental News, do Dr. Paulo, da doutora Simone, né? Então, é um Uhum. trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido, na verdade, já há muito tempo, né? Mais de 2 anos que nós estamos trabalhando em cima disso, Uhum. e é um kit que é para as resinas de ultra impacto, né? E de alto impacto, de alto e ultra impacto. Então, ela pode ser usada não só, o kit aquarela não é só para Diamond D, ela pode ser utilizada para qualquer resina, mesmo a convencional. Só que aí entram as Ah, sutilezas, legal. mesmo a convencional. Só que aí entram as sutilezas do produto que em breve estaremos dando o treinamento e muito em breve Uhum. você, Bia, poderá falar, né, em nome da Diamond D, em nome da Ah, Aquarela, legal. com toda a propriedade que você já tem, né? Então teremos Ah, esse que privilégio bacana. também. E o privilégio Muito é meu. bem. Por Walker, favor, né? eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, porque tem várias aqui.
Daí você responde Por algumas, favor, a Thaís responde outras, que daqui a pouquinho eu vou ter que chamar ela aqui, tá? Deixa eu ver o que, que tem aqui. por favor. Ah, ó, a Thaís aqui fez uma pergunta, então se ela fez é para você. Em qual micro podemos usar 4 minutos de potência máxima? Legal, olha, em qual micro-ondas, né? Nós temos a potência máxima nos micro-ondas que nós vamos usar de 500 a 900 watts. E cabe lembrar que existem variações entre um micro-ondas e outro, então você tem que ter um bom micro-ondas, né? Nós temos utilizado o micro-ondas da Electrolux porque ele apresenta, na verdade, uma estabilidade muito boa, muito grande. Os novos micro-ondas, de um modo geral, tem uma tecnologia melhor, né? Quanto mais novo o seu micro-ondas, melhor. Mas nós temos usado Electrolux, não ganhamos nada para isso, tá? Rapidamente, então, de 500 a 900 watts, usamos 100%. De 1000 a 1300, 1500, vamos usar a 90% os 4 minutos. Em relação ao tempo de descanso, cabe lembrar que quanto maior o tempo de descanso, melhor na resina, usando o monômero convencional. No monômero convencional, você pode deixar a resina descansando 2, 3, 4, 5, 10 horas sem problema. O convencional é esse aqui. É esse aqui o O monômero convencional. convencional é esse que tem essa tarjinha dourada. Aqui tem a tarja verde, é o para micro-ondas. E ele vem escrito, né? A gente chama convencional da polimerização convencional, mas o monômero não é convencional, né? E outra coisa, se o monômero utilizado for o de micro-ondas e o objetivo de micro-ondas, o desejável é que você aguarde em torno de 2 horas, né? No máximo 3. Não precisa deixar de um dia para o outro, porque com esse monômero, a resina fica ela ultrapassa a fase borrachoide e fica muito dura, mais rígida. Então, a experiência que nós tivemos é que quando utilizar o monômero para micro-ondas, deixa entre 2 e 3 horas antes da polimerização, não precisa mais do que isso. Já o outro pode deixar... termo, pode deixar às 12 horas. Pode deixar bastante tempo. Pode deixar de 2, 4, 6, 8, 12 horas, não tem problema. Né? Mas o desejável é para o de micro-ondas que você não ultrapasse 3 horas. 2 a 3 horas é o ideal. Né? Outra pergunta. Usando a Diamond no fogão, tem uma temperatura certa? 65 graus? Tem sim. A Diamond no fogão, tanto o monômero convencional quanto para micro-ondas, o ciclo mínimo que nós vamos utilizar é o ciclo australiano, o ciclo de Tucson. Qual é esse ciclo? Nós vamos deixar 1h30, esse é o desejável, é o correto. 1h30 na faixa de 70 graus, 70, 73 graus. Isso pode ser no fogão, mas pode ser nas polimerizadoras também, principalmente aquelas pneumáticas, né? Que nós teremos uma live a semana que vem falando da termopolimerização pneumática para todas as resinas. Muito bem. Sim, então, nas polimerizações... semana que vem. Isso, vai ter esclareceremos bastante dúvidas de polimerização. Então, na polimerização de fogão, a polimerização que não é de micro-ondas, como que nós podemos usar no ciclo mínimo? 90 minutos a 70 graus, depois mais 30 minutos em fervura, em 100 graus, e aí deixa esfriar, né? Para a polimerização e deixa esfriar. Uma outra dúvida, esse é o ciclo mínimo. Mas eu posso fazer um ciclo maior? Pode fazer. Quanto maior o ciclo, melhor é para qualquer resina, inclusive para Diamond D. A questão é que ela suporta muito bem ciclos de curta polimerização, tá? Qual que é essa pergunta, Bia, por favor? Se fizer a PT em STG e for transformar em protocolo, posso usar a Diamond para fazer a parte lingual? Sabe quando a PT já está acrylizada, o paciente já usa e a gente vai capturar ela em boca? Dá para usar a resina Diamond para fazer só a parte lingual ou não? Olha, ela não é uma resina... Então, vamos lá, só lembrando, ela não é uma resina autopolimerizável. Se você deixar a de micro-ondas no pote,
no outro dia vai parecer que ela está autopolimerizável. Não, ela precisa de temperatura para ser polimerizada. Então, sempre que você utilizar a resina Diamond em conjunto com outra resina, nós temos que entender o seguinte: toda a proposta da resistência física da Diamond D é quando você usa resina Diamond D. Se você usar, por exemplo, uma resina já acrilizada, a parte que não é Diamond D terá a resistência da resina que foi utilizada. A parte que você colocou Diamond D terá uma resistência superior. Mas não dá para entender que essa resina ficará, vamos dizer, não inquebrável, mas ela ficará ultra resistente se parte do corpo da prótese é de outra resina convencional. Por exemplo, eu posso usar o STG para polimerizar uma resina, eu posso usar a caracterização STG e depois complementar com a Diamond? Pode, mas você perde as duas propostas básicas da Diamond. Qual que é? A ultra resistência, porque toda a espessura que você caracterizar com o STG ou com qualquer outro sistema, nessa espessura que você caracterizou, por exemplo, a flange vestibular, ela terá a resistência da resina que você utilizou e não a resistência da Diamond, né? E outra coisa, você tem que usar o monômero da resina de caracterização que você está usando na resina de caracterização e o monômero Diamond na resina Diamond que você vai complementar. E a outra proposta que é perdida é a ultra velocidade de polimerização. Vamos imaginar assim: caracterizei com o sistema STG, é um sistema maravilhoso, brilhante, fantástico, que todos adoramos. Só que você perde a proposta da resistência e você não pode polimerizar em 4 minutos, porque o STG não é polimerizável em 4 minutos. Então, sempre que você polimerizar com outro sistema, você tem que adotar a polimerização do outro sistema, privilegiar o lado mais frágil. Mais frágil que eu me refiro não é só fisicamente falando, mas o mais frágil ou mais sensível em termos de polimerização. Porque a resina Diamond é ultra super versátil, né? Tem uma outra que, essa mesmo, né? Essa é a mesma, mas tem uma, eu não abri aqui, porque tem uma no YouTube aqui. E a história do choque térmico? Bem interessante essa pergunta. E a história do choque térmico? Bem interessante. Sim, inclusive, certa vez você até deu uma informação baseada no que nós havíamos informado, porque num primeiro momento, eu estou falando isso porque você não estava errada na informação que você havia recebido. Num primeiro momento, nós também tivemos um treinamento com o técnico da Keystone e nós entendemos que o choque térmico era necessário. Ele não é necessário, ele pode ser dado, mas o termo choque térmico, ele conflita muito com o conceito e o conhecimento que a gente tem de resina. Então, o fato é o seguinte: a empresa formalmente recomenda o seguinte: você pode, pós-polimerização, terminada a polimerização no ciclo convencional ou de micro-ondas, você deixa esfriando em cima de uma bancada, sem acelerar o processo, por aproximadamente 20 minutos, sem acelerar o processo. E depois desses 20 minutos, que já houve uma perda grande de temperatura, aí você pode mergulhar na água fria e deixar por mais 20, 30 minutos. E aí proceder à demuflagem. Eu fiz isso e várias vezes, na maioria das vezes, mesmo deixando mais 20 minutos na água fria, quando demuflava, a prótese ainda apresentava uma certa caloria. Tá? Então, se você me perguntar para mim, Walker, eu prefiro sempre que o resfriamento seja o mais lento possível. Então, não é que o choque térmico é preciso, necessário para que a resina fique boa. Ela suporta o choque térmico sem alteração dimensional. Agora, eu prefiro o resfriamento que dá o choque térmico, né? Ela suporta se tiver muita pressa ali, mas não é o preconizado. Eu imagino assim, Bia, se você tiver muita pressa, seja num concerto, numa carga imediata, numa situação de urgência, tudo bem, dá o choque térmico, né? Mas deixa esfriar 20 minutos antes. Não é assim, tirei do micro-ondas, acabou de polimerizar, joga na água fria. Não é assim. Agora, se você não tem essa urgência, olha, você já polimerizou por 4 minutos. 4 minutos é absurdamente rápido. Né? Quanto de urgência você precisa, né?
Eu brinco que antigamente a gente falava assim, ei, polimerizar a peça não é fritar pastel. Agora a gente não pode mais usar esse argumento, né? Porque 4 minutos é o tempo de um pastel, né? É Entende? verdade, Mas, é, pois é, é né? verdade. Não. O ganho já foi muito grande em 4 minutos. Então, Sim, aí com tem gente que fala assim, certeza. mas e se eu polimerizar menos? Gente, menos do que 4 minutos, não tem sentido fazer essa pergunta. Não tem Sim. sentido, para que polimerizar menos? Entende? Uhum. Não há sentido de querer abreviar isso, É, na não faz, verdade. não tem porquê mesmo, não. Olha, muito obrigado por essa oportunidade. Deixo Eu que muito claro que nós, agradeço. através do seu próprio canal, dos seus próprios canais digitais e de outros tantos, teremos ainda muito treinamento e muitas informações, fora os treinamentos e informações presenciais também, os cursos presenciais, tanto da Diamond D quanto da Aquarela, tá? Sim. Então, é uma possibilidade nova que temos aí que revolucionou o mercado também. Muito obrigado, Uhum. Bia. Obrigado a todos que Eu que participaram. agradeço.